Nacional, Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçada em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-os o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Que parábola linda. Um pai que tem 2 filhos, um mais moço, um filho mais velho. O filho mais moço pega a parte da herança, gasta de qualquer jeito, de qualquer forma, perde tudo. Quando o dinheiro acaba, é encontrado comendo com os porcos, e ele lembra, se arrepende, lembra da casa do pai. Ele vai dizer em seu coração: os servos, empregados do meu pai têm mais privilégios do que eu, são muito bem tratados, muito mais do que eu. E ele volta para a casa do pai. Quando ele está de longe, a Bíblia vai dizer que este pai corre atrás do filho, o abraça, troca as vestes, isto é, coloca o vestes de filho, coloca um anel no dedo de honra, mata o novilho gordo e dá uma festa. Porque o filho que estava perdido retornou, aquele que estava morto voltou à vida. Mas a parábola continua dizendo que o irmão mais velho, aquele que não abriu mão da casa do pai, ficou nervoso. Ele disse: como pode
meu pai dar uma festa para o meu irmão que saiu, gastou tudo de forma irresponsável, eu que estou aqui trabalhando incansavelmente, fazendo de tudo o que o meu pai manda, ele nunca matou um cabrito, e o meu irmão que fez o que não podia fazer, voltou e tem uma festa, e ele questiona o pai, ele fica bravo, ele fica injuriado, e aí o pai vai dizer: você tem tudo que eu tenho é teu, meu filho, você faz parte de tudo isso, o seu irmão estava distante, ele voltou, vamos nos alegrar. Esta é a parábola de Jesus, e este pai, a gente vê que o que ele mais deseja é colocar os filhos assentados à mesa em comunhão. O filho que saiu e voltou, e o filho que não aceitou a volta do irmão. O desejo deste pai é colocá-los na mesa num grande banquete. Queridos, é importante falarmos sobre a mesa. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não discernirmos este momento de ceia, podemos comer e beber para nossa própria condenação. Antes de existir o culto, antes de existir um templo, antes de existir qualquer liturgia religiosa, existia a mesa, existia a comunhão. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós iremos observar que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, os colocam no jardim chamado Éden, e lá é estabelecido desde o Éden a primeira mesa. Gênesis capítulo 3, versículo 8, se você observar na sua Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que desde o alvorecer, quando a brisa soprava no jardim, Deus descia até o jardim, Deus andava no jardim, e esse andar no jardim, na viração do dia, não é um detalhe, mas um retrato de intimidade de Deus com o homem, de constância, de proximidade. Todos os dias uma mesa era posta no Éden, onde Deus descia e compartilhava com o ser humano. Ocorre que o pecado fez separação entre Deus e os homens. O pecado corrompeu a mesa. Antes do pecado, o homem não fugia da presença de Deus. E nós vamos observar, Gênesis 3, que agora o homem foge. Antes do pecado, o homem aguardava este encontro com Deus na viração do dia. Agora o homem foge. O pecado rompeu esta mesa. O pecado fez com que a comunhão fosse quebrada. O homem se esqueceu de Deus, se afastou de Deus. E quando a gente observa as escrituras sagradas, de Gênesis em diante, nós iremos observar que a história fala sobre um Deus sempre buscando restaurar este lugar, restaurar a mesa. Mas sabe qual é a boa notícia, amados? É que se em Gênesis a história da humanidade começa com uma mesa, e em Apocalipse termina com uma mesa de celebração. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer: então o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, a história da igreja termina ao redor da mesa com o Cordeiro. Chegará um dia que nós nos assentaremos com Ele. Isso é lindo, amados. A história começa com Deus procurando o homem no Éden, mas termina com Deus celebrando com a igreja na mesa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por que isso é importante, amados? Para que nós venhamos entender que mesa é um lugar de unidade.
por hoje, talvez o maior símbolo do cristianismo seja a cruz. As igrejas são enfeitadas com cruzes, alguém pendura uma corrente com uma cruz, mas para mim, amados, o maior símbolo do cristianismo é a mesa. Você vê Jesus se reunindo à mesa inúmeras vezes, com os discípulos, com publicanos, com pecadores, até com fariseus Jesus assenta à mesa. Até o 3º século, a cruz era um símbolo de tortura, um símbolo de morte. Foi só depois, com Constantino, que a cruz foi ressignificada e se tornou um símbolo do cristianismo. Mas antes disso, o símbolo era a mesa. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, aqui em Lucas 15, como já disse, eu vejo um pai que deseja os seus filhos à mesa. Nessa parábola de Jesus, nós vemos 3 personagens, eu quero rapidamente discorrer sobre os 3. O primeiro é o filho mais novo, o segundo é o filho mais velho, e o terceiro é o pai, que na parábola de Jesus representa Deus. O filho mais novo nesta parábola representa publicanos e pecadores que se afastam da presença de Deus, que estão distantes de Deus. O filho mais velho representa os fariseus da época, porque a parábola, o capítulo 15 de Lucas vai começar com os fariseus interrogando Jesus, como é que este homem pode se assentar à mesa com publicanos, cobradores de impostos e pecadores. E o pai representa Deus nessa história. Então, primeiro eu quero falar sobre o filho mais novo. E o filho mais novo, ele quebra a unidade da mesa. A desunião pelo filho mais novo vem por rebelião. Rebelião é um movimento ativo contra uma ordem estabelecida. Se você voltar para o texto e estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 12 e 13 do capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o filho mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. A unidade foi quebrada quando o filho mais novo escolhe autonomia em vez de relacionamento. E isso é um problema, amados, quando a gente passa a pensar que temos razão demais. O que importa são os meus sentimentos, o que importa é o que eu penso, o que importa é a minha razão. A desunião começa quando priorizamos os nossos próprios desejos acima dos nossos relacionamentos. Eu vou repetir: nós quebramos a unidade e o nosso relacionamento acaba sendo rompido, a mesa acaba sendo prejudicada quando nós priorizamos aquilo que desejamos acima do relacionamento. E a distância física começa com a distância no coração. Quando aquilo que eu penso se torna prioridade acima daquilo que eu preciso ser, enquanto relaciono com os meus irmãos e irmãs, nós temos um problema. Sabe quando começa o problema dentro de casa, num casamento? Quando alguém quer ter razão demais e começa a pensar só nos seus próprios sentimentos e detrimento do sentimento do outro. Isso é um perigo, amados, porque o que acontece com este filho mais novo é exatamente isso. Eu quero a minha parte da herança. Eu não quero saber se isso vai ofender o pai. Eu não quero saber se isso vai ofender o meu irmão mais velho. Eu quero o meu dinheiro, eu vou gastar do meu jeito, porque eu estou priorizando os meus desejos.
Quando eu olho a parábola do filho perdido, especificamente sobre a ótica do filho mais novo, eu vejo que quando este filho mais novo abandona o pai, ele passa a ter um problema com o seu irmão, sim ou não? Você percebe que quando ele volta, o irmão não quer aceitá-lo, o irmão fica revoltado. Então, quando nós nos afastamos de Deus, preste atenção nisso, nós começamos a ter problema com o próximo. E eu quero trazer uma afirmação aqui, para a gente meditar. Não é possível, escute isto, não é possível desassociar o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Pai, com o relacionamento com as pessoas. Não existe, eu estou afirmando isso, e vamos para a Bíblia, não existe vida com Deus isolada das pessoas, não tem como. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo essa possibilidade. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas estão dentro do mesmo balaio, faz parte do mesmo escopo, se não vejamos. Vamos ver o que Jesus tem a falar sobre isso, porque senão vocês vão ouvir só o que o pastor Héctor tem a falar. Vamos ver o que Jesus tem a falar. Se puderem ir colocando as referências bíblicas, Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 37. Jesus vai dar um mandamento, vai reafirmar o mandamento que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse, palavras de Jesus: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 40, esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo, tudo que está escrito no Velho Testamento, toda a lei, tudo que disseram os profetas, estão dentro desse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Não dá para separar, não dá para separar. João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus eleva ao quadrado, ao cubo, o mandamento. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos que somos nós, para nós que hoje estamos assentados à mesa. Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou. Já tinha um mandamento, e agora Jesus está dando um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Antes era: ame a Deus e ame o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizer: agora você é meu discípulo, agora você está me seguindo, então você deve amar o seu próximo como eu te amo. Eita, aí fica estreito, sim ou não? Por quê? E aí Jesus acrescenta: porque somente desta forma, quando você amar as pessoas como eu te amo, o mundo saberá que você é o meu discípulo, ou que vocês são os meus discípulos. Vamos um pouco mais para a palavra, vamos aprofundar um pouco mais. João 17, versículo 20, agora Jesus está orando, pastor Tiago. Jesus está orando, e olha o que diz o versículo de número 17, aliás, João 17, versículo 20, minha oração não é apenas por eles. Jesus está orando pelos discípulos, e ele está dizendo: minha oração não é apenas por esses discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quantos creem em Jesus? Amém. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Que coisa linda! O nosso mestre orou: rogo também por aqueles que crerão em mim. Aí o que Jesus ora? Que eles tenham um carro novo, que eles tenham bênçãos do céu, que eles dominem a terra, sejam prósperos e tal. Tudo isso é cumprimento da palavra em nossas vidas quando nós recebemos, mas não foi o objeto da oração de Jesus quando ele orou por você. Qual que é o objeto da oração de Jesus? Versículo 21, para que todos sejam o quê? Um. Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está dizendo que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Deus, Jesus e nós, tudo dentro do mesmo balaio. Não dá para separar. Ah, pastor, mas eu amo Deus, mas eu não consigo me relacionar tão bem com as pessoas. Você tem um problema com o seu relacionamento com Deus, pode ter certeza disso. Versículo 22 ainda: dei-lhes a glória que me destes. Imagina você recebendo a glória que Deus deu para Jesus. É o que Jesus está dizendo: eu dei a glória que me deste. Para quê? Para qual objetivo? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados o quê? A plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um. Sabe o que eu entendo com isso? Que é somente quando estamos cheios de Deus, cheios da glória de Jesus, cheios do Espírito Santo, que possamos ser capazes de amar uns aos outros. Eu só sou capaz de amar você, meu irmão e minha irmã, se a glória de Deus estiver sobre mim. Você só será capaz de amar, às vezes, alguém que te maltrata, se a glória de Deus estiver sobre você. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer: Pai Nosso, não é o Pai meu. Pai Nosso é o Pai meu e seu, é nosso. Então eu estou orando para um pai que quer ver os filhos assentados à mesa. E na oração, Jesus vai dizer, Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está intimamente ligado, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. A oração que Jesus nos ensina é: me perdoa, Senhor, na medida que eu consigo perdoar o meu irmão. E Jesus acrescenta no versículo 14 de Mateus 6: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Que coisa linda, amados. O último versículo para a gente seguir é Bíblia. Primeira carta que João escreve. João entendeu o ensino de Jesus, e quando escreve 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, a palavra de Deus vai dizer: se alguém afirmar, olha que forte isso, irmãos, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, o que é? É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Dá para separar intimidade com Deus e relacionamento com o próximo? Vamos repetir? João 4,20, se alguém afirmar, eu amo Deus. Quantos amam a Deus aqui? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aleluia. Isso é discernir a mesa do Senhor. O filho mais novo se afastou, e ele não pecou só contra o pai, mas contra o irmão também. O seu amor a Deus não é medido por aquilo que você entrega no altar, mas pelo que você demonstra nas suas relações, meus queridos. A sua espiritualidade é medida de acordo com como você leva as suas relações interpessoais. O seu relacionamento com o Pai é revelado inevitavelmente na forma como você se relaciona com gente. Eu sou de difícil relacionamento. Você tem um problema com Deus também. Não dá para separar. Você pode dizer amém? Amém? Agora, o interessante da passagem bíblica que nós lemos, que a partir do verso 17 ele cai em si. Alguém vai perguntar: como é que eu resolvo isso, pastor Héctor?
eu tenho alguns problemas no coração, eu carrego mágoa de alguém, está difícil lá dentro de casa, está difícil, tem pessoas que estão me machucando demais, e está difícil, eu estou carregando, como é que eu resolvo isso? Faça como esse filho mais novo, comece com arrependimento. A Bíblia vai dizer lá no versículo 17 do texto que nós lemos de Lucas 15, caindo em si, levantou-se e voltou para o pai, voltou para casa. Estando ainda longe, viu o pai, e o pai cheio de compaixão correu para o seu filho. O retorno começa com arrependimento, mas a graça é completada com o abraço do pai. Eu sei que para algumas pessoas é difícil tirar esse ressentimento, mas eu costumo dizer que quando a gente carrega ressentimento, mágoa de alguém, nós estamos tomando um copo de veneno, pensando que é o outro que vai morrer. Carregar ressentimento, raiva, rancor, ódio, acaba com a vida de qualquer pessoa, meu querido e minha querida. Então, em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo possa entrar no seu coração e arrancar, que hoje, nesta manhã, você possa sentir o abraço do Pai dizendo: volta para a mesa, aleluia. O interessante é que na parábola o Pai não exige desempenho, Ele quer restaurar relacionamento. O caminho de volta não termina só com o perdão, termina com a mesa posta. Aleluia, glória a Deus. Segundo, o filho mais velho. A desunião do filho mais velho começa com religiosidade. Versículo 28 até 30 do capítulo 15 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o filho mais velho se encheu de ira. Se encheu de ira quando vê que está tendo uma festa para o filho mais novo. E ele não quis entrar, isto é, ele estava perto, mas não estava conectado. Ele estava dentro de casa, mas rompeu com a unidade. E quem rompe com a unidade, amados, rompe com Deus. Quem rompe com a unidade peca. A gente observa nesta parábola que Jesus conta, porque os fariseus, os religiosos, não suportavam ver Jesus recebendo pecadores, comendo com cobradores de impostos. E o interessante é que quando nós olhamos para esses religiosos, nós vemos que o problema não era o pecado, era Jesus estar assentado à mesa em comunhão com eles. Era um coração que se recusava a assentar na mesa. Agora, quando nós falamos de fariseu, o que vem à mente? Sabe o que vem na minha mente quando a gente fala de fariseu? Vem um homem barbudo, uma barba branca, com aquelas vestes religiosas, cara fechada, dedo apontado, cara duro, um fiscal espiritual. Mas deixa eu te dizer que o fariseu de hoje em dia não parece esse tipo de religioso. O fariseu parece independente. Ele não carrega muitas vezes uma Bíblia debaixo do braço. Ele carrega um sentimento de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Esse é o religioso de hoje em dia. Eu não preciso de ninguém. Eu vou para a igreja, eu faço o meu culto, eu faço a minha oração, eu não preciso da ajuda de ninguém. O fariseu de hoje em dia é aquele que não pede ajuda para ninguém, porque acha que dá conta sozinho. Ele não se abre, porque não confia em ninguém. Ele não se envolve, porque para ele tudo é superficial. Ele não celebra o outro, porque está sempre se comparando. Como é que eu vou celebrar a vida do meu irmão e minha irmã? Jamais ele pode ser melhor do que eu. Não tem alegria de celebrar o outro. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Tem muita gente que parou de celebrar
a vida do outro, porque se tornou emocionalmente distante. Deixa eu te dizer uma verdade: é possível estar no culto sem se assentar à mesa, servir a Deus sem se relacionar, estar presente e mesmo assim estar distante. Está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Esse é o espírito do irmão mais velho, meu querido. O irmão mais velho não saiu de casa, mas ele saiu da mesa. E o convite de Deus para você é: se assente à mesa hoje. Num lugar como esse não tem ninguém melhor que ninguém, meu querido. Você não é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém. Nós somos filhos de um Deus amoroso. Nós somos filhos de um Deus que nos chama. Nós somos filhos de um Deus que nos quer ver conectados. Isso é ser igreja. Ser igreja não é estar aqui numa prática religiosa, meu querido. Eu vou para o culto, eu tomo a Santa Ceia, eu leio a Bíblia, eu faço a minha oração e está tudo certo. Ser igreja é ser um, ser igreja é estarmos juntos, ser igreja é amar. Amar a Deus e amar o outro. Ser igreja é chorar sim com quem chora, mas se alegrar com quem se alegra. Ser igreja é guardar a língua para não amaldiçoar os nossos irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Ser igreja é estarmos unidos na fé. Ser igreja é celebrar. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos feito aqui na Mover em Amor uma celebração tão linda. Não sei se você reparou. Quem conseguiu chegar no horário do culto, que é às 10, e participou do momento de louvor, irmãos, é a parte mais linda do culto. A gente tem celebrado Jesus juntos aqui. Eu costumo dizer para a nossa equipe de louvor a seguinte coisa: o momento do louvor não é uma apresentação de vocês, e eles já compreenderam isso faz tempo. Não é a apresentação do grupo de louvor, é o momento da igreja. É o louvor congregacional. Então, estou abrindo um parênteses, a gente já vai voltar para a mensagem. Se você não está ainda conseguindo chegar no horário do culto, eu te recomendo, dá uma olhada na sua rotina de domingo. Tenta antecipar alguma coisa no sábado, para que às 10 horas você possa estar aqui celebrando com a igreja. Não perca este momento de celebração, amados. É a celebração da igreja, é o louvor congregacional, onde a noiva levanta um louvor em adoração ao noivo, Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A religiosidade moderna não afasta você da igreja, afasta você das pessoas. O mundo tem se tornado cada vez mais egoísta, sim ou não, irmãos? Parece que as relações se tornaram mais superficiais no nosso tempo agora. Eu lembro, lá, sou dos anos 80, nasci nos anos 80, a gente brincava na rua, celebrava na rua, corria atrás de bola, peão, e a gente crescia, era aquelas festas quando tinha de aniversário, convidava todo mundo, era Natal, Ano Novo, vinha toda a família. Hoje a gente tem se afastado, e a gente pensa que por estar conectado numa rede social, a gente está próximo das pessoas. Eu creio que esse não é o desejo de Deus para nós. Jesus orou para que a gente seja um, para que o mundo veja que Ele foi enviado. Imagina alguém olhando o nosso amor fraternal. Imagine uma igreja que não tem fofoca. Imagine uma igreja que não tem palavras malditas sendo dirigidas a um irmão ou uma irmã. Imagina dentro da sua casa só palavra de bênção. Até na hora de você discutir com o seu marido ou com a sua esposa, porque quem é casado sabe que existem algumas discussões que a gente precisa enfrentar para chegar ao... Mas imagina isso sendo feita debaixo da bênção do Senhor. A vida muda, a unidade
traz leveza para a vida, amados. Não viva uma pilha. É comum a gente ouvir: eu estou uma pilha de nervos, está difícil. Não viva nessa pilha, rejeite em nome de Jesus. O vento pode estar batendo, as intempéries da vida pode estar trazendo pressão para você, mas dobre os seus joelhos e fale: eu recuso toda a pilha, Pai, que seja feita a tua vontade, que o Senhor conduza, que o Senhor derrame sobre mim o fruto do Espírito, domínio próprio, domínio sobre as minhas próprias emoções, que o meu coração se encha de paz, de alegria, tudo fruto do Espírito lá de Gálatas 5, de bondade, de benignidade. Olha que coisa linda é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ele só produz coisas boas: amor, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. O que mais? Faltam 2. Longanimidade. O que mais? Falta 1. Me ajuda aí, irmãos. Temperança, que é o domínio próprio. Glória a Deus, só coisa boa. Mansidão, meu Deus, alguém está precisando de mansidão aí? Aleluia, fala, você pode repetir isso? Diga assim: fala, Deus. Diga assim: fala que o teu servo ouve. Aleluia, para a gente cear, nós temos um terceiro personagem nessa parábola, que é o Pai. E a vontade do Pai é a unidade na mesa. Versículos 23 e 24 do texto que nós lemos. Quando o pai avista o filho mais novo, ele vai dizer: tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Percebam que o pai não está interessado em corrigir o filho mais novo. Pensa uma coisa: o camarada pegou a parte da herança, gastou de forma irresponsável, e agora volta. Não tinha que tomar um sermão? Você é meu filho. Fique esperto, viu, André? Você é meu filho, vai ouvir 3 dias. Mas na parábola, esse pai que representa Deus, a gente vê que o objetivo não é corrigir comportamento, mas restaurar relacionamento. O pai não está interessado em corrigir o comportamento do filho mais novo, tampouco do filho mais velho que ficou bravo. A vontade do pai, a vontade de Deus é restaurar relacionamento. A festa representa a mesa, o lugar de comunhão, de igualdade, de celebração. Deus não está buscando apenas filhos obedientes, Ele quer filhos à mesa. Aleluia! E é com essa mentalidade, amados, que Deus nos traz aqui nesta manhã para participar do pão e do corpo. É com essa mentalidade. Quando a gente olha o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 17 em diante, Paulo está falando à igreja de Coríntio. E sabe o que essa igreja está fazendo? Assentado à mesa. Mas o negócio lá está complicado. A palavra de Deus vai dizer que cada um traz a sua própria ceia. Cada um come a sua própria ceia e não divide com ninguém. Então é uma igreja que está reunida, mas não está em unidade. Cada um está pensando em si. É o que está acontecendo lá na igreja de Coríntios. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, a partir do 17 em diante. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Imagina o nosso culto fazer mais mal do que bem. Porque lá em Corinto estava fazendo mais mal. Ele vai dizer: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. O problema desta igreja é que eles estão divididos. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Será que vocês não têm casa para comer e para beber? Ou desprezam a igreja de Deus?
Pastor, é possível desprezar a igreja de Deus? Como? Quando a gente está aqui com o coração dividido. Hoje é culto de ceia, amém? Estamos juntos. Eles estavam na mesa, mas sem unidade. A ceia perdeu o significado, sabe por quê? Porque perdeu o amor. Perdeu o significado porque perdeu o amor. Quando Jesus reúne os discípulos, ele vai dizer a respeito da ceia do Senhor, ele ressignifica a Páscoa, ele vai dizer: se reúnam em memória de mim. Este é o meu corpo que foi entregue por alguns? Não, por todos vocês. Este é o meu sangue que foi derramado por vocês, e esta é uma nova aliança que eu faço com vocês. Jesus não derramou mais sangue pela minha vida em detrimento da sua, foi a mesma quantidade de sangue. Por isso nós estamos aqui. A mesa de Cristo sem unidade vira um ritual vazio. E não adianta, meus queridos, como podemos participar da mesa sem discernimento e tomar a ceia para nossa própria condenação? Você sabe como? Quando a gente não discerne que o corpo é para todos, que o sangue é para todos. Quando a gente não discerne o sacrifício vivo de Jesus. Quando a gente não discerne que eu sou um com você, você é um comigo, e estamos juntos e misturados, amados. Quando a gente não discerne que o sangue de Jesus nos uniu, nós temos um laço de sangue, o sangue de Jesus derramado nos une aqui, nesta manhã como igreja. Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia.